E quando nosso irmão pecar, o que devemos fazer? É o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, meus irmãos, aqui no livro de Mateus 18, no capítulo 18, né? Dos versos 15 a 20, está escrito assim: se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele lhe der ouvidos, você terá recuperado seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Caso ele não dê ouvidos a esse grupo, comunique à igreja. Se nem mesmo à igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou publicano. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo ainda mais, se dois de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então, aqui no livro no capítulo 18, né, de Mateus, nessa parte do texto, vem nos chamar a atenção quando meu irmão comete um pecado contra mim, ou um pecado, né? O que eu devo fazer? Chamar esse irmão em particular, mostrar o erro dele, né, de forma que ele possa reconhecer que errou e a partir daí ele se redimir, né? Então a questão está resolvida se ele aceitar. Nós recuperamos o nosso irmão daquela falha, daquele erro. Se ele não aceitar, a palavra nos ensina que nós devemos chamar mais duas ou três pessoas, membros ali, né, irmãos em Cristo, para que a situação seja resolvida nessa espécie de colegiado, né, onde esses dois ou três irmãos irão advertir esse quarto irmão que errou ou que pecou, que está em pecado. Se ainda assim ele não aceitar, não der ouvidos, a gente leva para a igreja, né? Vale destacar que a igreja não é o templo físico, são os irmãos em Cristo, onde você congrega, né? E aí você leva para lá a questão, para o líder espiritual, ou, né, para aquele grupo, para que esse irmão seja advertido, para que ele seja exortado, né, no sentido de que possa recuperar desse pecado e desse erro. Se ainda assim ele não aceitar, a palavra que Jesus deixa para nós nos ensina a tratá-lo como pagão ou como publicano. E aí a gente, como entender isso, né? O costume dos judeus, principalmente nessa época, né, que foi escrito o texto, os judeus não misturavam com pessoas que não professavam a mesma fé. Eles não podiam ter amizades, não podiam comer com essas pessoas, não podiam conversar com essas pessoas. E ainda hoje existem grupos muito conservadores de judeus e outras tradições religiosas também, outras religiões que têm uma postura parecida, né? Então a palavra nos ensina dessa forma. Se depois de levar para a igreja não resolveu, a gente deve tratá-lo como pagão publicano, ou seja, não misturar mais com ele, né? Porque depois de passar por todas essas instâncias, ele não conseguiu ver ou reconhecer aquele erro que ele teve, então nós não temos mais nada o que fazer. Não é por violência, não é por discriminação, né? Não é por difamação, por calúnia, é simplesmente não misturar mais com esse tipo de pessoa. E aí a gente traz isso para a nossa realidade, né? Como que estão os nossos grupos religiosos hoje, né? Independente da denominação. Como que nós, particularmente, cada um de nós, estamos lidando com o pecado que o nosso irmão comete, muitas vezes dentro do nosso lar, ou no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho. Como que nós estamos nos comportando? Será que nós estamos tendo sabedoria, discernimento, né, para poder conversar com esse irmão e mostrar que ele está desviado do caminho? Né? Deus é misericordioso, é maravilhoso, mas também ele a palavra é dura, né? Mas tem aquela outra questão, né? A gente não pode forçar a pessoa a nada. Nós devemos conversar, né? E aí é que tá, né? Muitas vezes aquele irmão que está transgredindo, né, se a gente for falar algo com ele, principalmente voltado para a palavra aqui,
pode ser que a gente arrume um problema. Então a gente tem que ter sabedoria, né, ter tranquilidade para poder abordá-lo no momento adequado, de uma forma adequada, sem querer persuadir, sem querer forçar nada. Até porque a palavra de Deus nos ensina a ter compaixão, a ter sabedoria, né, e aceitar o nosso irmão, né, na profissão de fé que ele tiver. Então, se ele te ouvir, bacana. Se ele não te ouvir, você leva para um grupo, se você quer realmente recuperar esse irmão, né? Se depois de todas essas instâncias ele ainda insistir que não quer, nós não temos mais nada o que fazer. Não significa ser inimigo, nem maltratar e nem destratar esse irmão, né? Significa simplesmente não misturar mais, né? No sentido de que se é um irmão que frequenta a igreja, a sua congregação, por exemplo, né? Tem algumas denominações que até excluem a pessoa. Eu não sou muito a favor disso, dependendo do ponto de vista, né? Mas isso é uma opinião minha, porque se a gente vê que um membro da nossa congregação está pecando, nós devemos fazer de tudo para recuperá-lo. Se ainda assim ele não quiser, a palavra é bem clara. Simplesmente você deixa o irmão seguir o caminho dele. Esse é o segredo. Deixe o seu irmão seguir o caminho dele, que no momento certo o Espírito Santo vai agir e vai recuperar essa pessoa, né? Se Deus assim entender que deve ser. Tá bom? Então, que nós possamos ficar com essa reflexão, né? Tenhamos o cuidado, né, de advertir e de exortar o nosso irmão. Não podemos forçar a nada. Se ele não quiser ouvir, nem você, nem o grupo, e nem a congregação, deixe ele seguir o caminho dele, que uma hora ele possa ter entendimento, né? Então, fica a nossa reflexão dessa semana. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te dê entendimento, sabedoria e que nos prepare, né? Que Deus esteja nos preparando para poder ajudar o nosso irmão que está desviado do caminho. Até breve, até o próximo vídeo. Obrigado por acompanhar aqui o nosso canal.